Assunto de hoje, seguro garantia. Nós vamos falar a respeito de grandes seguros, olha, diferente daquele seguro que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com o Rodrigo Vasques, que vem falar a respeito então de seguro, mas não é aquele seguro que a gente conhece, né, Rodrigo? Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. O Rodrigo que é especialista naquilo que a gente chama de seguro de grande porte, né? O Rodrigo Vasques é formado em economia, ele é corretor de seguros especializado em seguro garantia, ele atua nesse mercado há mais de 25 anos, trabalhou em grandes empresas, em grandes seguradoras e hoje ele é corretor, né? Tem a sua própria corretora de seguro. Rodrigo, me conta um pouco o que é o tal do seguro garantia? Boa pergunta, Leandro. O seguro garantia, ele é um seguro que visa cobrir, garantir o fiel cumprimento de uma obrigação. Existem obrigações no âmbito de contratos, onde o contratante ele estabelece ali as condições contratuais ao seu contratado e existem os riscos de repente, essa contratação, um objeto que está sendo contratado, de ter algum tipo de contratempo, alguma coisa que possa interferir nessa relação e isso traz prejuízos a quem contrata. De modo que esse seguro garantia, ele estabiliza essas relações e protege o contratante desses riscos. Quer dizer, se eu for fazer assim, uma obra, uma grande obra, eu estabeleço um seguro para aquela obra e se este prestador de serviços não conseguir cumprir parte ou a totalidade daquela obra, o seguro está ali para cobrir isso também, é isso? Exatamente isso. O seguro garantia ele tem duas vertentes, ele atende tanto o setor público quanto o setor privado. Tá certo. No setor público, para as empresas que participam de licitação, por exemplo, é muito comum quando, por exemplo, a prefeitura de um determinado município, Jundiaí, por exemplo, ela precisa construir lá uma escola, uma creche, obras comuns que existem por aí. E quando ela abre um edital de licitação, ela prevê ali a exigência de garantia. Então, as empresas que participam dessa licitação, elas sabem ali que precisa apresentar uma caução, uma garantia. Sim. E o seguro garantia é uma das formas de caucionar um contrato e possibilitar que o empresário, a empresa, participe daquela licitação, que consiga assinar o contrato, enfim. Caução, para quem não entende, é mais ou menos o seguinte, imagina que essa obra ela vai custar 10 e para que a empresa possa fechar o contrato, ela tem que colocar uma caução, ela tem que colocar uma garantia de 10% disso, de um X ali, num investimento à disposição de quem tomou esse contrato, né? E aí a empresa, então, ela troca esse dinheiro que ficaria ali parado, ela troca por uma pólice de seguro, é isso? Exatamente isso, porque ao passo em que ela se propõe a fazer ali, a entregar um determinado objeto, a construir uma creche ou prestar algum serviço, alguma coisa, o contratante, ela busca saber se aquela empresa tem capacidade de cumprir aquelas obrigações. Então, essas relações contratuais, o que antigamente era muito no fio do bigode, na verdade você tem essas relações que precisam ser cumpridas. E se não são cumpridas, elas trazem determinado prejuízo para quem está contratando. E para o público, de uma maneira geral. E de uma certa forma, você percebe o seguinte, as empresas que se propõem a fazer esses serviços, se elas conseguem
apresentar garantias de que ela tem capacidade para executar aquele contrato, ali já existe também até uma seleção natural daqueles que, de repente, não teriam capacidade, mas que podem entrar nesse rol de contratações. Como aventureiros. Como aventureiros, exatamente. Então você tem um histórico da sua empresa, você tem acesso a esse tipo de garantia, né? Você tem a possibilidade de, ao invés de deixar aquele dinheiro parado, né, aquela quantia exigida em caução, você faz a contratação de um seguro, ela faz a mesma função de caução e você tem então recursos liberados para o seu fluxo de caixa. É muito melhor você ter o dinheiro aplicado no seu próprio negócio do que, né, numa aplicação bancária que eventualmente não vai resolver a sua vida. Não vai resolver. E você pode ter a seguinte situação. Quando você tem, você vai executar um contrato e você tem ali uma exigência de apresentar uma caução, à medida que você faz isso em dinheiro, imagina que se você pega e você quer assim, você vai participar de uma outra licitação em paralelo. Você mais um recurso parado nesse contrato. E assim você vai engessando o seu caixa. Você vai deixando esses recursos parados como caução, ao invés de tê-lo para poder girar o seu negócio. Então, o seguro-garantia, ele tem um benefício para quem precisa apresentar a garantia, que é a figura do tomador da garantia, quem está prestando o serviço, de modo que ele usa essa pólice como um mecanismo que lhe dá a possibilidade de ampliar os seus horizontes em termos de contrato e manter ali a preservação do caixa para que possa girar o negócio. Então, é um meio de alavancagem de negócios na ótica de quem precisa apresentar essa garantia e na ótica de quem exige a garantia é uma certeza de que eventuais contratempos que gerarem prejuízos a ele estarão cobertos, né? O que precisa deixar assim claro e destacar é que, na medida em que você substitui aquela caução por uma pólice de seguros, você não está transferindo a sua obrigação. Isso, né? Não é uma transferência de responsabilidade. Do tipo, não preciso mais pagar. Porque, veja, exato, se você deixa o seu dinheiro, vamos dizer assim, um contrato de R$1 milhão, por exemplo, obras públicas, por exemplo, essas garantias elas já são estabelecidas na lei de licitações públicas, né? Sim. A antiga 8666 agora teve alteração. Mas essa quantia que você deposita lá em caução, que é um dinheiro seu para você executar o contrato, se você tiver um contratempo, essa garantia está de posse do contratante. Então, quer dizer, esse dinheiro vai ser usado para cobrir os prejuízos que você está provocando em relação à sua capacidade de executar. Então veja, se o meu dinheiro depositado serve para caucionar e dar àquele contratante a estabilidade de que eu vou cumprir a obrigação, ao substituir esse dinheiro por uma pólice de seguros, veja que eu não posso substituir a obrigação, ela continua sendo a mesma. Eu só estou chamando alguém para ser o meu fiador no contrato. Né? De modo que eu estou sinalizando para a seguradora o seguinte, eu tenho capacidade, eu executo esse tipo de contrato, então eu pago aquilo que você me cobra para ser meu garantidor, mas a obrigação continua sendo sua, não necessariamente da seguradora. Não né? necessariamente. A seguradora, inclusive, se ela eventualmente tiver que arcar com esse sinistro, não sei se eu posso chamar de sinistro, ela posteriormente vai cobrar isso da pessoa, né? Porque ela não está garantindo, ela não tá garantindo a responsabilidade, ela está garantindo só essa caução, vamos chamar assim. A diferença básica, porque é muito popular o seguro de automóvel, é que quando você contrata um seguro do seu veículo, você é o segurado daquele seu bem. Sim. Então a relação que você tem com a seguradora é segurado e seguradora. Sim. Quando você contrata um seguro garantia para uma determinada obrigação sua, você está dando ao seu contratante o direito dele receber a indenização caso você provoque um eventual prejuízo. Então, a figura do segurado não é a mesma. Então, vamos comparar isso com uma coisa muito popular, que seria aquele seguro que a gente faz para alugar um imóvel. Eu sei que vocês não gostam de comparar, né? Até um pouco antes aqui a gente conversando,
e você falou, não é a mesma coisa do seguro-fiança, não é. Mas para este exemplo, por exemplo, vamos considerar o exemplo. Se eu tenho a necessidade de fazer a locação de um imóvel, de ser locador, e eu te chamo para ser meu fiador, porque nós nos conhecemos há muitos anos, se eu não pago, você vai pagar. Exatamente. Mas depois você vai cobrar de mim. Exatamente. Então, se eu, na figura de fiador, assumo a obrigação de, na sua inadimplência, eu pagar o proprietário do imóvel pelo espaço locado, ele está confortável. Porque ele não te conhece, vamos dizer assim, ele é um negócio, você estabelece um contrato de aluguel, você usufrui daquele espaço, explora a sua atividade, mediante um pagamento mensal pelo uso do imóvel. Então, para o dono do imóvel, é um negócio também, ele vive dessa renda, né? De modo que, nessa condição, a similaridade que existe é porque esse triângulo entre beneficiário, o tomador, né, que é o segurado beneficiário, o tomador da garantia e o garantidor, é a mesma. Muito bom, Rodrigo. Vamos fazer um intervalinho aqui, porque a gente vai novamente trazer aqui a dica de segurança do Pelegrino. Pelegrino, que é um amigo em comum que nós temos aqui e que vem falar um pouquinho sobre a especialidade dele aqui do Grupo Ethics. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é como se contratar serviços de segurança pessoal a dignitários. Atualmente, pessoas que passam por riscos pessoais mantêm serviço de proteção individual, conhecido popularmente como guarda-costas. Via de regra, contratam tais serviços diretamente, utilizando-se de pessoas conhecidas, com físicos avantajados ou policiais em períodos de folga, como uma segunda ocupação. Vários são os casos de fracasso nesse quesito, pois o projeto não é detalhadamente analisado por especialistas de segurança em proteção pessoal. Sempre contrate serviços de segurança pessoal com empresas de vigilância privada, possuidoras de certificação específica para tal atividade e que se utilizam de colaboradores devidamente treinados e reciclados, com extensão de segurança pessoal privada, devidamente comprovada pelo Departamento de Polícia Federal. Importante também nesse contexto, conhecer as matérias básicas pelas quais os seguranças pessoais passam, se a empresa de vigilância realmente mantém tal certificação e seguros diversos para o desenvolvimento da operação. Mas o item de maior relevância sempre será a indicação pessoal dos que se já utilizam desse tipo de serviço. Eu sou Valdemar Pelegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo de hoje, aqui falando com o Rodrigo Vasques, ele que é especialista em seguro de grande porte, né? Que é como que a gente pode chamar? O seguro garantia, esse é o nome correto? Seguro garantia é um ramo do seguro, né? Ele de fato ele tem uma representatividade em grandes contratos, em grandes riscos, mas também vem numa tendência de se tornar um pouco mais popular em determinados segmentos, determinados ramos desse seguro, né? Modalidades. E aí existem profissionais que são especializados nesse tipo de seguro. Veja, você toca realmente num ponto importante, porque a figura do corretor de seguros, ele está muito associado ao seguro de automóvel. Sim. Então, o seguro mais popular é o seguro de automóvel, né? Na medida em que o corretor de seguros ele precisa ter uma habilitação, né? O mercado é muito regulado, é muito bem estruturado. E para você ser corretor, você precisa ter uma habilitação, que é da SUSEP, né? Que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, essa habilitação, você passa ali por literalmente um estudo, uma escola. Você passa lá
tantos meses, 9 meses, por exemplo, estudando, você precisa fazer todas as provas, aquilo que está sendo exigido, e é para você ser habilitado. E nesse caminho, o corretor, ele vê seguro de automóvel, seguro empresarial, seguro de vida, previdência privada. Então, é uma variedade muito grande de tipo de seguro que ele precisa ter ali um conhecimento pelo menos básico para poder fazer, tirar essa habilitação. Acontece que o seguro garantia, ele tem uma particularidade ainda pouco explorado nessa formação, essa base, de modo que os corretores que saem com a sua habilitação, eles continuam saindo em maior quantidade, em maior volume para o seguro de automóvel. Entendi. Então, até porque é o que o mercado mais, em termos de volume de mercado, não de volume de financeiro, mas talvez em volume de clientes é o que mais oferece campo para esses corretores, né? Exato. O seguro de dano, né, que é o seguro tem de pessoas, né, que é vida, essas coisas, mas o seguro de dano, o seguro automóvel é o seguro que tem maior arrecadação, né? Por outro lado, você tem ali meio um estrangulamento também, porque você tem uma limitação, cada vez mais corretores focados no mesmo produto, você acaba tendo ali um estrangulamento em termos de atuação. Você tem muita concorrência. Você tem muita concorrência e muita concorrência entre os próprios corretores. Sim. Esse é um ponto. Mas a questão é que quando você tem uma especialidade num produto que tem menos demanda, você se torna também uma autoridade naquilo, né? Exatamente. Eu imagino que hoje você é procurado por outros corretores de seguros que acabam tendo essa demanda e não têm especialidade. Exatamente isso. Então, a baixa formação nesse segmento de seguro-garantia faz com que você tenha uma certa escassez. Então, por um lado, você tem menos concorrência em relação a outros corretores, mas por outro, você também falta braço para poder atingir públicos que são possíveis numa velocidade que poderia dar às empresas condições de conhecer esse produto, se valer dele para o seu próprio negócio, né? E ter ali presente, próximo de quem precisa, alguém especialista. Precisa ter um corretor especializado. Como esse seguro ele poderia ser mais popular? Existem outros pontos onde a pequena empresa poderia contratar esse seguro garantia? Olha, existe, a gente tem uma linha de negócios no interior de São Paulo, onde as usinas, por exemplo, elas demandam muitos equipamentos, né? Então, muitas indústrias de menor porte produzem determinados equipamentos para essa indústria maior, né? Então, tem uma série de empresas que fornecem os seus serviços em indústrias menores que fornecem equipamentos. Imagina que a indústria ela vai comprar um equipamento e a empresa que vai fornecer precisa alavancar esse projeto. Eu preciso começar a fazer, preciso de materiais, preciso disso, uma série de insumos, matéria-prima e mão de obra. De modo que, qual é o recurso que você vai aplicar? De onde você vai obter esse recurso para financiar o início do seu projeto? Imagina que essa empresa, ela pode, né, ela nessa relação contratual de fornecimento, ela faz o quê? Me adianta 10% do valor do contrato para que eu possa começar o projeto. Sim. Bom, parece legítimo. Eu preciso de um adiantamento de valor para começar a produzir e te entregar dentro das condições, correto? Agora, quem está contratando fala, que é uma garantia. Como que eu vou te dar 10% aqui do contrato se eu nem sei se você vai me entregar isso no prazo certo? E se você não me entregar, você vai me devolver o dinheiro? Ele fala, eu te devolvo. Mas não é bem assim que funciona, porque pode até ser que devolva, isso não é um problema, mas não é uma promessa que vai determinar ali o fechamento do negócio. O mercado ele trabalha muito com segurança, né? Segurança. É verdade. Com muito segurança. Bom, muito bom. O risco de você ter uma inadimplência é muito alto, então o seguro garantia sempre vai estar presente quando se trata de risco de inadimplência. Você falou de máquinas, mas assim, eu fico imaginando que o agronegócio deva exigir bastante esse tipo de apólice, né? Na semana passada nós falamos sobre agronegócio aqui no Café Corporativo. Gostaria até de saber como que o agronegócio hoje ele lida com essa situação do seguro garantia. Exato.
o especialista em agro, ele sabe muito bem a dificuldade que o produtor tem de financiar a sua produção. De imediato, ele é um investimento altíssimo em insumos e mão de obra, defensivos, essa coisa toda. Então é normal, é comum que o produtor ele busque antecipar a produção futura para poder efetivamente ter ali um sucesso no seu cultivo, né? Poder literalmente produzir. Então, ao passo em que ele faz essa antecipação, novamente a relação de risco. Imagina que o investidor ele vai dispor daquela quantia que o produtor precisa, existe até uma cédula, que é o cédula de produto rural, ele apresenta, ele monetiza essa cédula, né, com um banco, ou com uma cooperativa, ou com o investidor, de que no futuro essa produção vai ser escoada, ele vai ter o faturamento e ele vai pagar aquele investimento que foi feito hoje. Sim. Nessa relação, o risco é muito grande. Além dos riscos já inerentes à atividade da agricultura, sobre clima e tudo mais, que existem seguros específicos, quando o produtor dispõe de garantias ao investidor, veja, ele está dando um sinal ao investidor que ele tem por trás condições de mostrar a capacidade que, ao investir naquela produção, se qualquer coisa der errado, ele tem uma garantia se precisar. Então, é muito presente o seguro garantia. Pensou risco, inadimplência, garantia, qualquer relação. A seguradora acaba virando uma forma de avaliar as pessoas jurídicas também, né? Quer dizer, a seguradora ela funciona bem como um apontador de bons pagadores, né? Isso. E aí, exatamente, e aí você tocou um ponto, a gente falou um pouco antes, que é o papel do corretor, né? Imagina que a seguradora ela tem uma política para quem ela vai ser fiadora ou não, para quem ela aceita, né, ceder ali uma apólice. E a figura do corretor especialista na estruturação, em entender o negócio, levar para a seguradora, principalmente os riscos mais estruturados, levar para a seguradora o desenho da operação e mostrar que ela também está segura na operação e que a função dela, em termos de estabilizar e viabilizar esse negócio, porque ela tem uma função, ela assume riscos, é a função dela de promover aquele negócio. Sim. Se ela sente segurança na operação... É porque o negócio vai ser seguro para o outro também. E precisa ser. Então, se o produtor consegue uma garantia e para ele é bom o investimento, o investidor tem a garantia de que se a inadimplência acontecer, ele tá garantido ali, ele está protegido, quem protege também precisa sentir segurança. Então, essa relação estabilizada, no longo prazo, funciona bem. Muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Rodrigo Vasques, é um prazer te receber aqui, tá? Obrigado, Aguinaldo. Agradeço muito o convite, a participação e estou à disposição para o que precisar. Em breve volta. Antes de encerrar nosso programa, vamos conhecer ainda o Espaço Dona Anice, nosso parceiro que hoje nos acomoda aqui no Café Corporativo também. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. Tivemos uma aula a respeito de seguro-garantia com o Rodrigo Vasques, mas acima de tudo o importante é nós sabermos qual é o nosso papel. Nosso papel aqui no Café Corporativo não é simplesmente vir e fazer um programa de entretenimento para você, mas acima de tudo para te trazer conhecimento. Um conhecimento que aparentemente pode não ser do seu dia a dia, mas se você tiver como curiosidade em entender um pouquinho mais de tantos ramos, de tantas atividades que nós trazemos aqui no café, seguramente você se torna um cidadão mais culto, tendo uma cultura corporativa maior, e esse é o nosso papel. Foi para isso que nós começamos esse trabalho, é isso que nós nos propomos, e espero que a gente seja para você não só útil, quanto também agradável, mas nessa
linha de importância. Café Corporativo fica por aqui hoje, volta na próxima terça-feira. Enquanto isso, você fica conosco no YouTube. Nosso youtube.com.br/Café Corporativo, essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.